amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, dia 31 de março, terça-feira, em matemática, nós vamos realizar a correção daquela atividade que eu mandei para vocês na plataforma, tá? E também nós vamos aprender sobre tabelas e gráficos hoje, tá bom? Peguem aí a atividade, o exercício que eu mandei para casa e acompanhem a correção, tá bom? Eu vou esperar. Pegaram? Então vamos começar, tá bom? Lá na primeira questão do exercício que eu mandei para casa, eu mandei assim, ó. A primeira questão diz o seguinte: observe na imagem abaixo os possíveis resultados que podemos obter quando jogamos um dado. Aí lá no exercício tem as faces do dado, tá? As 6 faces do dado. Então na letra A diz o seguinte: ao jogar um dado, quantos são os possíveis resultados? Então a gente vai responder que são 6 possíveis resultados, certo? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quem colocou 6, ó, acertou, tá bom? Na letra B diz o seguinte: quantos resultados são maiores do que 4? Ah, você vai dizer que são 2. 2 resultados são maiores do que 4. São eles 5 e 6. Na letra C diz o seguinte: quantos resultados são números pares? Então, 3 resultados são números pares. São eles 2, 4 e 6. Certeza que vocês tiraram de letra. Na letra D, as chances de tirar um número par é maior, menor ou igual? Por quê? Você vai dizer que é o quê? Igual, exatamente, é igual. Por quê? Pois existem 3 números pares e 3 números ímpares, então é igual. A chance que tem de tirar par é igual à chance que tem de tirar números ímpares, ok? A segunda questão diz o seguinte: em uma urna com 15 bolinhas amarelas e 5 bolinhas verdes, qual dessas bolinhas tem a maior chance de ser escolhida e por quê? Quem respondeu que a bolinha que tem a maior chance de ser escolhida foi a bolinha amarela, acertou. Por quê? Porque a bolinha amarela está em maior quantidade dentro da urna, né? Quando a gente leu, a gente viu que tinha 15 bolinhas amarelas e 5 verdes, tá certo? Então, a amarela tem a maior chance de ser tirada por conta de estar em maior quantidade, tá bom? Na terceira questão diz o seguinte: um saco contém 8 bolinhas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolinhas são azuis, 4 bolinhas são vermelhas e uma amarela, tá? Retira-se ao acaso uma bolinha. Qual a probabilidade da bola retirada ser azul? Então, você vai dizer que é de 3 em 8, porque nós temos 8 chances, mas nós temos apenas 3 bolinhas azuis. Então, é de 3 em 8, tá bom? Na quarta questão diz o seguinte: uma moça possui 5 blusas e 6 saias. Quantas combinações de looks ela pode montar? Então, você vai dizer que ela pode montar 30 combinações de looks. Por quê? Basta você multiplicar 5 vezes 6, tá certo? Na quinta e última questão, diz o seguinte: um homem vai a um restaurante disposto a comer só um prato de carne e uma só sobremesa.
O cardápio oferece 8 pratos distintos de carnes e 5 pratos diferentes de sobremesa. Baseados nessas possibilidades de quantas formas o homem pode fazer sua refeição. Então, quem respondeu que foi 40 formas distintas, acertou. Como é, tia, que a gente faz essas combinações? Basta multiplicar 8 vezes 5, que é igual a 40. Então, você vai responder que ele pode fazer as suas refeições de 40 formas diferentes, tá bom? Agora nós vamos aprender mais sobre tabelas e gráficos. Eu já pedi para vocês lerem lá a explicação de tabelas e gráficos, tá? E agora nós vamos aprofundar esses conhecimentos, tá bom? Acompanhe, pegue o livro aí, eu vou esperar você pegar o livro para acompanhar a explicação, tá? Então, vamos lá. Lá na página 57 tem assim, troca de ideias. Aí vamos analisar, vamos primeiro ler a página para entender, tá? Ó, os professores das turmas de 4º ano fizeram uma pesquisa com os alunos sobre a cor dos olhos de cada um. Aí tinha lá fotos de alguns alunos, né? Veja o resultado dessa pesquisa em uma tabela e em um gráfico de colunas. Aí montou uma tabela. Em cima, o título da tabela é o seguinte: cor dos olhos dos alunos. Aí nós temos alunos, meninos e meninas, quantidade de alunos, aí tem as cores dos olhos, castanho, verde e azul, tá? Aí ele colocou as quantidades. A tia não vai falar as quantidades, não. Nós estamos só vendo como ele compôs. Depois, ele pegou e representou esses dados dessa tabela num gráfico de colunas, né? E aí colocou quantidade de alunos, cor dos olhos. E fez uma legendinha lá, meninos e meninas. E aí, embaixo tem assim, de acordo com as informações da tabela e do gráfico, podemos observar que 38 meninas têm olhos castanhos, 12 meninas têm olhos verdes e há 5 meninas a mais do que os meninos que têm olhos azuis. Então, só para a gente entender aí, os dados que foram coletados, eles colocaram dentro da tabela e depois representou esses dados nos gráficos de colunas. Vamos lá, vamos entender. Essa tabela é uma tabela de dupla entrada. Tia, o que é uma tabela de dupla entrada? Então vamos lá. As tabelas de dupla entrada com frequência absoluta mostram quantos pontos do conjunto de dados se encaixam em cada categoria. Por exemplo, eu fiz aqui até uma tabela, ó. Tá aqui a minha tabela. Preferência de rapazes e moças por cães, gatos, e aqui não tem preferências, tá? Então vamos lá. As colunas da tabela indicam se o aluno é um rapaz ou uma moça. Então tá aqui a coluna, ó. Rapaz ou moça, tá? Cada entrada da tabela contém o número ou a frequência absoluta de alunos. Então, cada entrada contém o número ou a frequência absoluta de alunos que fizeram parte da pesquisa, tá? Por exemplo, o número 36 está na coluna rapaz, ó, número 36, coluna rapaz. E na linha, prefere cães, então quer dizer que 36 rapazes preferem cães, tá certo? Isso indica que 36 rapazes preferem cães nesse conjunto aqui de dados, tá bom? Vamos lá. Repara que há duas variáveis de gênero, né? Rapazes e moças. E a preferência. É daí que vem o termo dupla entrada. No nome, tabela de dupla entrada, tá? Então, vamos lá. Ó, preferência por cães, gatos, e aqui não tem preferências. Rapazes e moças. Ó, preferência por cães, os rapazes têm 36 e a moça 22. Então, a maioria dos rapazes aqui preferem cães e de moças 22. Gatos, apenas
8 rapazes têm preferências por gatos e 26 moças têm preferência por gatos. Não tem preferência aqui qualquer, ó, 2 pessoas, 2 rapazes não têm preferência e 6 moças não têm preferência, tá? Então, gente, eu expliquei como a gente faz para colocar os dados dentro da tabela e expliquei o que é tabela de dupla entrada. Já os gráficos, eles são úteis para mostrar as alterações de dados durante um período ou para ilustrar a comparação entre 2 itens. Nesse caso, eu ilustrei a comparação entre os 2 itens aí, né? As preferências, não sei se dá para ver direito, as preferências, né, de cães, de gatos, não tem preferências de rapazes e moças. A tia vai já explicar. Então, no gráfico de colunas, as categorias elas são geralmente organizadas ao longo do eixo horizontal. Então, eu organizei as categorias aqui no eixo horizontal, ó. Cães, gatos e não tem preferência, tá? E os valores ao longo do eixo vertical. Tá aqui os valores de 0 a 40, né? Muito bem, então eu coloquei aqui, ó. A gente viu lá aqui que 36... rapazes, ó, a coluna dos rapazes, tem preferência por cães. Então, a tia representou aqui no gráfico de colunas, ó. 36, a gente passa um pouquinho aqui do 35, ó, rapazes, certo? E apenas 22 moças, ó, passei aqui um pouquinho do 20, tem preferência por cães, aqui a coluna das moças, tá, gente? Só uma representaçãozinha simples, tá? Aqui, gatos, a gente viu que 8 rapazes, ó, coluna dos rapazes, 8 rapazes, passando aqui um pouquinho, tem preferências por gatos. E 26, a gente passou um pouquinho do 25, 26 moças tem preferências por gatos. E aqui, a gente viu que 2, ó, passa um pouquinho aqui, ó, 0, 1, 2. 2 rapazes não tem preferência, tá? Pode ser qualquer um dos 2. E 6 moças, passou um pouquinho aqui do 5, ó. 6 moças também não tem preferência por cães ou gatos, certo? Eu espero que vocês tenham entendido como a gente representa essas informações no gráfico de colunas, tá certo? E por hoje é só, a gente ainda não vai fazer o exercício. Eu quero que vocês pratiquem, tentem fazer uma pesquisa aí em casa, tá? Represente no gráfico e represente e tente representar no gráfico e na tabela, tá bom? Beijo!